Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Não sei se está dando para reparar, mas hoje eu estou com o cabelo assim relativamente arrumadinho, pelo menos cortadinho. Ontem eu tive no Fábio, que é o meu cabeleireiro, o cara que corta o meu cabelo, e logo que eu cheguei ele já chegou assim, já falou assim: Cláudio, ainda bem que você veio e tal, é bom que eu quero te perguntar umas coisas. E já começou a falar de impeachment, começou a falar de gravações que o Sérgio Moro divulgou e todo aquele debate que a gente já tem acompanhado e com o qual já estamos até ficando acostumados que está acontecendo por aí. E ele me indagava o seguinte: poxa, mas o que o Sérgio Moro fez ali naquela situação está certo ou está errado? Eu li uma certa pessoa que dizia isso, outra dizia aquilo, e aquela sensação de ausência de resposta. Antes disso, um pouco, assistindo o canal do Pirula no YouTube, ele tem um vídeo que no título aparece escrito assim: o isentão, em que ele está explicando por que ele não toma posição em relação a algumas coisas. E quanto a isso ele fala: olha, essas questões jurídicas nem mesmo os juristas estão conseguindo chegar a uma conclusão, como é que eu posso dar um parecer aqui? E no geral, as pessoas que não trabalham com o direito e que têm conversado comigo têm expressado uma certa frustração, como se houvesse uma certa desmoralização da ciência ou do saber jurídico em face da impossibilidade de dar resposta ou de prever qual seria a regra aplicável. E é dessa insegurança jurídica que ficou cada vez mais exposta nessa história da crise política. É sobre ela que eu quero refletir nesse vídeo. Um dos principais objetivos do direito, ou algo que ele deve alcançar e buscar, é a chamada segurança jurídica. Em que consiste? Ora, na previsibilidade do direito aplicável. Em face de uma certa situação, o cidadão deve saber, pelo menos em regra, qual é o direito. Por exemplo, se você, dirigindo seu carro, para num sinal vermelho, olha para um lado, olha para o outro, resolve que quer ultrapassar. Supondo que você, aprovado no exame de legislação, conheça a legislação de trânsito, você sabe qual é a consequência jurídica ou a sanção para essa conduta. A segurança jurídica é que vai te dar o cálculo. Olha, será que aqui vale a pena atravessar o sinal e correr o risco ou não? Da mesma forma, quando se trata de sanção penal, muitas vezes aumenta-se o tempo de punição justamente para causar nos outros um certo receio de incidir naquelas condutas que estão sendo penalizadas. Para tudo isso, é preciso haver segurança jurídica, no sentido de previsibilidade do direito aplicável. E o que nós estamos vendo nessa questão e nesses debates do impeachment é uma certa insegurança jurídica. Sob qual aspecto? Veja, se você procurar na mídia, e aí eu não estou falando de imprensa isso ou imprensa aquilo, na mídia em geral, você pode encontrar pelo Google facilmente uma série de autores ou juristas, promotores, delegados, etc., que são favoráveis aos procedimentos que estão, de certa forma, acuando o governo Dilma, e outros que não são. Eu não vou entrar no mérito, que quem me conhece sabe a minha opinião sobre isso. Eu não vou entrar no mérito de quem está certo nisso ou naquilo, porque esse não é o ponto. E eu acho que, independentemente da opinião que se tenha sobre a legalidade dos procedimentos, o que eu quero colocar é algo acerca de que podemos concordar. E é o seguinte: qualquer um pode encontrar uma série de opiniões. Qual é a opinião certa? Qual é o jurista mais autorizado? Como calcular? Pela autoridade do jurista? Pelo número de juristas? Pelo peso de um bloco de juristas? Pela pluralidade que se possa encontrar em um grupo ou em outro? Sejamos francos. A verdade é que
o corpo brasileiro de juristas não consegue dar uma resposta que resulte em segurança para a generalidade da população. Se você vai numa festa e fala, olha gente, isso aí não tem uma resposta muito correta, o que você ouve é, mas você passou a vida inteira estudando esse negócio? Pois é, passar a vida inteira estudando esse negócio e não tem resposta para uma questão simples como isso é permitido ou isso é proibido? Isso me parece não necessariamente uma crise no direito, mas uma desmoralização dos juristas em face da sociedade em geral. Eu tenho visto isso e tenho ouvido isso. Vamos tentar entender, então, pelo menos assim, por alto, por que é que isso ocorre? Porque a verdade não é que sejam todos os juristas uns ignorantes ou todos de má fé. Há motivo para não haver resposta e não se resume, embora também exista isso, na partidarização do debate. Um dos motivos que levam a uma certa dificuldade em estabelecer a regra a ser aplicada no caso concreto é o fato de que o direito positivado, ou seja, o direito previsto em leis, ou mesmo aquele da jurisprudência, que é o conjunto de casos que já foram decididos, nem sempre prevê uma situação nova. E em se tratando dos eventos políticos que estão sendo debatidos, por exemplo, um procedimento de impeachment, embora já tenha acontecido, é um evento relativamente raro e que não tem atrás de si toda uma jurisprudência, um conjunto de dogmatização do direito. E a ausência de regras específicas para uma série de casos e ainda o fato de que essas regras em muitos pontos são lacunosas ou até mesmo obtusas, implica em que os juristas não consigam chegar a uma posição, a uma opinião única adotada por todos eles. Ora, no passado, adotava-se mais ou acatava-se mais o argumento da autoridade. Determinados juristas eram ouvidos e respeitados e lidos, e quando davam a sua opinião, a coisa era assim, um grande peso no argumento. Mas essa fase, felizmente, já passou. Então, em tese, o convencimento teria que se dar com base na argumentação. E a lei, quanto mais lacunosa, mais espaço abre para a divergência em relação aos casos concretos. Um outro ponto que poderíamos também indicar, e aí isso parece que é óbvio para todo mundo, é a questão da partidarização do debate. Eu, sem querer apontar ninguém, sinto muitas vezes que as pessoas, colegas, conhecidos do campo do direito, decidem, ou melhor, optam por posições jurídicas, às vezes até contraditórias, falam uma coisa ali e nega essa coisa ali, aqui na frente, em razão do alinhamento político, ou seja, em razão da coerência da narrativa. As pessoas adotam posições incoerentes para não fugirem daquilo que entendem ser a narrativa correta dos eventos. Esse é um problema. E é um problema de desonestidade? Não, não é. Eu tenho visto muita gente aí radicalizando o discurso e criticando, tal pessoa é desonesto porque pensa assim, pensa assado. Eu queria dar o exemplo do Celso Antônio Bandeira de Mello. O Celso Antônio Bandeira de Mello, eu sentei com minha namorada, li para ela o parecer que ele deu acerca do Fernando Henrique e perguntei, você acha que ele é a favor ou contra a divulgação pelo Sérgio Moro das gravações que envolvem a presidente Dilma? Ela falou, olha, pela opinião que você leu aí, ele é a favor e ele é contra. Hoje, ele é um dos principais juristas na defesa das posições do governo. Mas se você lê o que ele falava sobre um vazamento de grampos do Fernando Henrique Cardoso, parece incrível que seja a mesma pessoa. Mais ainda, que seja a mesma pessoa falando do mesmo ordenamento jurídico. E a minha namorada,
quando percebeu isso, falou: nossa, mas eu gosto tanto do Celso Antônio Bandeira de Mello. Bom, então se gosta tanto, vamos pensar o seguinte: não existe má fé. Ele tinha aquela opinião e depois de refletir, ele tem outra. Mas veja, se é possível que um dos papas do direito administrativo, que é o campo dele, tenha uma interpretação e posteriormente mude da água para o vinho com o mesmo ordenamento em vigor, isso me parece apontar sim para uma crise de segurança jurídica. E para quem acha que segurança jurídica é algo relevante e deve ser buscado pelos estudiosos do direito, eu acho que é uma certa desmoralização dos juristas da atualidade. Ah, Cláudio, mas segurança jurídica que você quer é impossível. Olha, eu até aceito que a previsibilidade das regras não seja possível devido à natureza das coisas. Porém, isso não pode servir de desculpa para que aceitemos a total esculhambação. E aí, de um lado a gente tem hoje, assim, principalmente o pessoal dos estudos hermenêuticos, tentando construir uma forma de fundamentar as decisões jurídicas de modo a dar-lhes alguma credibilidade, mas não tem resolvido. O que se vê é que cada um entende o que quer e muitas vezes com argumentos razoáveis, que talvez, se fossem considerados por ambas as partes, pudessem apontar uma solução mais aceitável. Vejam, essa discussão que eu estou propondo, ela só faz sentido na medida em que se entenda que quem tem uma opinião diversa não é um animal, um anencéfalo, um golpista. Porque por este caminho você poderá dizer o seguinte: não existe crise da previsibilidade de regras, o que existe é uma série de golpistas. Ou senão você pode dizer: não existe crise, o que existe é uma série de juristas pagos pelo governo. É preciso superar essa radicalização e entender que tanto de um lado quanto do outro o problema parece ser o mesmo. É possível defender o posicionamento A ou B sem que disso pareça uma interpretação absurda. Exemplo do Celso Antônio Bandeira de Mello. Alguém dirá que hoje ele defende o governo porque ele é um jurista de má fé? Eu não diria. E o giro, a mudança radical de entendimento que ele viveu, nada mais é do que uma demonstração de como é possível extrair qualquer coisa do texto positivado da lei, da Constituição, do direito em geral. Bom, pessoal, para concluir, eu queria dizer o seguinte: eu posso me considerar, acho que posso ser considerado um jurista. Sou um estudioso do direito, trabalho na prática jurídica do dia a dia, também em sala de aula. E olha, eu leio, estou informado, estou buscando entender o que está acontecendo, tenho ouvido a opinião de colegas de diversos campos políticos e posso dizer sem medo de errar: você que não é da área, não tome a opinião de nenhum jurista como verdade, porque o direito, ou pelo menos a forma como é tratado, não é uma ciência exata e é possível haver opinião distinta sem que uma ou outra deva ser considerada absolutamente certa. Talvez por isso eu esteja um pouco assim receoso desses argumentos que tentam desqualificar a opinião contrária. A começar por isso de tratar as pessoas como golpistas porque tem um outro entendimento. É complicado dizer que a OAB é golpista. É complicado dizer que algum ministro do STF seja golpista. Mas, tirando essa radicalização e acreditando que todo mundo esteja de boa fé, ainda assim, o que um jurista diz é apenas a opinião do jurista. Por mais que esteja acompanhado de outros tantos, nos dias de hoje, o conhecimento jurídico e as conclusões a que ele leva estão radicalmente
relativizados. E é isso, pessoal. Eu agradeço a quem tenha me acompanhado até aqui, tenha tido a paciência de acompanhar o raciocínio, mas é algo que eu precisava falar. Primeiro, em respeito ao Fábio, que me apertou lá e ia cortando meu cabelo. Então não tem resposta, eu passei até um calafrio. E também em respeito ao Pirula, que fez lá o esforço de explicar a questão jurídica e as pessoas querem que ele seja taxativo. Ele não pode ser, porque não existe isso no atual estado da ciência jurídica, ao menos no que tange a esse aspecto político. Porque se você vai para outros ramos do direito, a segurança jurídica é muito maior. Ou como já disse o meu querido professor João Batista Vilela, do ponto de vista da dogmática, o direito constitucional ainda é uma carroça e o direito civil é uma nave espacial. Um abraço.